A 1.200 metros de altitude, diretamente de Sopra Bolzano, eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. E nós estamos aqui para mais um Faça-se a Música, o podcast que traz novidades do mundo da música, traz informações de como se deveria fazer música, como se faz música, ou como faremos músicas no futuro. Miguel, de quem a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar do Ennio Morricone, que nos deixou agora faz pouco tempo. Não tão pouco assim já, mas enfim, não interessa. A música dele continua aí, foi uma compositora importante do nosso século. Por que foi importante, né? O Ennio Morricone basicamente fez música para... ele é conhecido basicamente pelas músicas para filme que ele fez. Não é, obviamente, essa a inteireza do seu repertório. Ele aconteceu da música para cinema por motivos de trabalho. Ele tinha, como ele mesmo afirmava, né? Ele sempre gostou assim da ideia de fazer música pura, mas ele tinha 4 filhos para sustentar, então ele foi atrás e o emprego que apareceu para ele foi de arranjador das músicas de uma orquestra de um canal de televisão. Miguel, você citou aí, você falou já música pura, né? Que esse talvez como é que se diz? Um begriff? Um conceito. Um conceito que talvez não seja muito claro para todos os ouvintes. Explica um pouco o que seria música pura, aquela que o Ennio Morricone queria fazer no início da sua carreira. Música pura é o conceito que o próprio Ennio Morricone usa para definir essa coisa, que é a música feita só para ser escutada, né? Música absoluta, música absoluta é o conceito que ele usa. E contrariamente à música aplicada a imagens, né? Ou a, sei lá, musicoterapia, ou a música de marcha que serve para dar o tempo. A música absoluta, agora eu tenho certeza que esse é o conceito que o Morricone usa, é a música feita só para ser escutada. E uma coisa engraçada do Morricone é que ele tinha... ele é um grandíssimo compositor de música para cinema, no mínimo, né? E temas muito inspirados, muito bem orquestrados, assim, e ele consegue, na melodia, assim, nos pequenos elementos da música, transmitir muito, né, com pouco, porque justamente como o cinema é aberto ao grande público e preocupado com bilheteria, é importante que o grande público entenda a música e, portanto, não se pode usar conceitos muito complicados para explicar, porque nem todos têm a devida preparação para entender. Não que eu acho que essa preparação seja um dever de todos, pelo contrário. Mas, enfim, na música para cinema do Morricone, ele se preocupava com que todos entendessem. Mas, como eu disse antes, essa não é a única parte da composição do Morricone. Ele tinha coisas de música absoluta que seguiam a linha da música de vanguarda que nós falamos, né? Que, engraçado, ele achava que eram as melhores coisas que ele tinha escrito. As músicas absolutas. Mas ninguém conhece e na verdade, o grande êxito dele, né, que é transformar a música de cinema numa grande arte, para ele era assim uma coisa menor, uma coisa que ele fazia com sacrifício para ganhar. Ele tinha vergonha das músicas que ele fazia para cinema. Que coisa! Sim, realmente essa é uma coisa que de uma maneira ou de outra acontece com muitos músicos, né? Acho que quando a gente talvez influenciado também por esse desejo de criar, como ele utiliza esse termo, música absoluta, que seria uma música livre de
quiçá que pressões, sejam de mercado, sejam de ideologias, etc. Então a gente talvez tenha essa ambição quando a gente começa a fazer música, até a gente entender que de fato a música faz parte do cotidiano de muita gente, né? De uma maneira ou de outra, por um motivo ou por outro. Então, a música, até no que a gente já disse, se a gente pensa que a música é um instrumento para contemplar algo maior, então quer dizer, ela sempre é um meio para atingir algo maior. Obviamente, depois que se o nível da sociedade, digamos, estético ou até moral diminui, talvez diminua a importância da música como esse meio para atingir algo maior. Agora, voltando mais especificamente ao Ennio Morricone, como você bem disse, quer dizer, ele tinha esse desejo de fazer uma música absoluta, ou talvez realmente ele usava o termo música absoluta, mas se aproxima de música pura da ideia. E aqui relendo até um trecho de uma entrevista que eu tenho num box que eu estava mostrando pro Miguel aqui, que eu ganhei no meu aniversário de 40 anos, né? Então tem uma entrevista onde ele fala que ele começa imediatamente depois de ele ter estudado no conservatório, ele estudou no conservatório de Roma, não? Em Santa Cecília, né? Então, de Santa Cecília, ele começa a colaborar com a RCA Records, que naqueles anos, né, que as gravadoras tinham uma potência enorme, coisa que, obviamente, talvez é desconhecida dos dias de hoje para muita gente. Mas, enfim, eram estúdios grandes onde vários cantores, por exemplo, passavam ali, o arranjador de uma casa discográfica passava o dia arranjando. Tipo, começava de manhã o arranjo para gravar de tarde, se não em poucas horas. Isso também é conhecido no Brasil, né? Se a gente pensa, como é que se chamava o Chiquinho de Moraes, conhecido arranjador, que vivia, ou o próprio Radamés Inátali, o próprio Círio Pereira, que fundou depois a Jazz Sinfônica, são músicos no Brasil que tiveram mais ou menos a mesma escola quer dizer, tinham um estudo musical e como o Ennio Morricone canetava, né, como se diz. Era o dia inteiro. O cara, em 2 horas, fazia um arranjo por orquestra, né? Óbvio, o que acontecia? Em 2 horas, não é que você tem que compor alguma coisa que funcione, porque tem que gravar imediatamente. Então, o Ennio Morricone começa primeiro a criar ele tem que ter uma técnica, um conhecimento que faça funcionar muito rapidamente, quer dizer, as ideias todas musicais. Mas ele mesmo diz que ele começa a pensar assim, eu quero... Ele, utilizando, porque é bonita que ele fala... Para ele dizia, a coisa mais importante para mim era que aqueles arranjos de músicas populares tivessem a sua dignidade. Então, olha que bonito isso. Ele entendia que era uma situação ainda distante daquilo que ele gostaria, que ele talvez imaginava para a música, mas ele queria dar dignidade àquilo que ele tinha que fazer de maneira muito corriqueira e rápida também. Então, ele começa, eu acho que ali desenvolver essa capacidade que vai despontar e vai aparecer muito nos filmes, de usar uma instrumentação particular, coisas minimalistas, não no sentido de música minimalista, mas, por exemplo, quando a gente lembra de Era uma Vez no Velho Oeste, né? Como é que se chama em português? O primeiro filme de Sergio Leone, da trilogia, né? Onde tem o famoso... que talvez muita gente não se lembre, muita gente, porque ficou conhecido numa marca de cigarro, uma publicidade de cigarro, né? Isso aí mas é do Ennio Morricone essa ideia, e ali ele utiliza uma sonoridade muito particular, e ele faz isso muitas vezes, até para citar já, fazendo um completo assim, se a gente vai escutar o último filme o último filme que ele criou música para o Tarantino, e foi o único filme que ele fez toda a trilha para o Tarantino, né? Que foi o The Hateful Eight, né? Que ele tem uma parte com contrabaixos ali, né? Ele já tem até um concerto para contrabaixo, me parece, né? O Morricone, eu não me lembro, mas ali tem essa coisa de um momento que eles estão naquela casa no meio da neve, e aí tem um momento talvez a gente consiga achar para deixar um trecho assim. É uma coisa, talvez hoje em dia quem é que vai colocar
E os contrabaixos com um som muito acústico de um contrabaixo. Não é uma coisa Hans Zimmer com efeito, aquele baixo, aquela coisa de cinema Dolby 5.1, 7. Não sei o quê. Não, ele põe uma coisa super roots, assim, uma coisa super de madeira mesmo, porque inclusive o ambiente é de madeira ali. E não deixa de dar a intensidade dramática, utilizando-se de artifícios muito italiano, no sentido manufatura italiana, né? Uma coisa... Então acho que o Morricone eu começo a desenvolver porque ele realmente tem detalhes pequenos, né? Que você... Eu acho que Morricone, acho que a grandeza dele, se você concorda comigo, é que você se apaixona por ele sem conhecer profundamente a obra dele. Você, né? Ele tem essa capacidade de, com uma melodia, com um som, você se apaixona por Morricone, você vai querer escutar tudo dele, né? Lembramos também, por exemplo, The Mission, a missão, né? Aquela melodia de oboé, quer dizer, em pleno anos 80, e ele consegue sempre casar muito bem a proposta dramática do filme com o desejo de dar dignidade à música. Acho que essa é a grandeza dele. Sabe que essa música do filme Mission, ele não queria fazer, porque ele já estava para se aposentar. O sonho dele era se dedicar à sua música absoluta, né? Ele dizia, a minha música. E daí chegaram para ele com a proposta desse filme Mission. O filme já estava pronto. E ele disse, não quero. Não, mas vem cá, deixa a gente primeiro te mostrar o filme. Ele viu o filme e depois ele disse, olha, eu não quero fazer uma música para esse filme, porque esse filme tá perfeito sem música. E os caras disseram, não, mas obrigado, né? Primeiro, obrigado, porque isso foi um elogio. E ele disse isso porque gostou muito do filme, não porque ele não quisesse fazer a música. E, enfim, acabou fazendo a música, como a gente sabe. E é incrível como a música é uma das partes mais lembradas do filme, né? E uma coisa muito interessante, o final do filme, sem música, é trágico. Com música, o final do filme, ele deixa na pessoa um sentimento de esperança. Olha o poder da música, né? Que a música tem de mover os corações das pessoas, de levar para outro lugar em relação àquilo que elas estão vendo. Filme Mission. E, bom, sim, essa é mais ou menos a carreira do Morricone, né? Parte de filmes que todo mundo conhece. E vamos pensar um pouco o que o Morricone pensava da música do seu tempo. Ele, por exemplo, sobre a música de vanguarda, particularmente a escola de Darmstadt, porque ele pegou bem aquela época, ele dizia, olha, tem coisas muito interessantes ali naquela escola. O Morricone é extremamente diplomático, né? Ele dizia, tem coisas muito interessantes naquela escola, mas tem pessoas que eu vi, tem músicas e compositores que saíam dali que, sinceramente, para mim pareciam amadores, né? Experimento de amadores. E, bom, ele, obviamente, conhecia aquilo e pegava o que tinha de melhor ali, né? Então, por exemplo, ele tem também música eletroacústica, essas coisas, o Morricone fez também um pouquinho. E interessante, eu acho que a parte onde ele foi mais criativo dentro dessa música foi na parte da música serial, né? Do dodecafonismo. Se não me engano, nós já explicamos o que é, né? Faz uma... Sim, todas as 12 notas musicais são iguais e aparecem igualmente na composição. Então fica aquela nuvem de atonalismo que não repousa nunca, né? Schoenberg, Berg, Alban Berg, são exemplos de compositores dessa música. Nós já falamos sobre isso, então não vou me delongar. Mas o Morricone pegou essa técnica de composição e ele conseguiu transformar isso numa coisa que o grande público pudesse entender. Essa era a sua preocupação. Como? Não fazendo o mesmo procedimento, mas em vez de usar as 12 notas, ele selecionava tipo 6. Então,
não era tudo igual, né? Porque, pô, tem 12 notas, eu vou usar todas as 12. Acaba que fica uma nuvem, que nem na aquarela misturar todas as cores, né? Fica... Toda a peça vai ter essa cor, marrom. Mas o Morricone, ele selecionava algumas. Então, tinha cores diferentes essas peças dele. Interessante esse conceito. E sobre a educação, né, do compositor, tem uma das entrevistas que ele deu ao escritor Alessandro De Rosa, que depois transcreveu. O Alessandro De Rosa estava começando, era um jovem, né, compositor aspirante, e escreveu ao Morricone, mandou composições e pediu conselhos. E o Morricone respondeu para ele: bom, te aconselho a não frequentar os conservatórios. O conservatório seria a faculdade de música, né? E aprender a escrever fugas. Essa é a receita de bolo do Morricone para se tornar um compositor. Você seguiu quase a risca, né, Miguel? Mas é no sentido que você tá no conservatório, mas sabe escrever muito bem fuga, então tudo bem. O conservatório também tem a função de, principalmente para, fazendo um parênteses, né, quem quer se inserir acho que aconteceu comigo também em Munique. A escola de música, é verdade que aprendi muito com o falecido Paulo Cardoso, meu professor de contrabaixo, mas eu me lembro, foi uma maneira de eu entrar na escola em Munique, através da Hochschule, de eu me inserir. Eu era estrangeiro, chegando ali, pum, é o primeiro lugar que você pode conhecer mais músicos, né? Não que a faculdade de música ou o conservatório abram essas portas. Simplesmente a ausência da frequência nesses lugares fecha as portas. É isso que acontece. Sim, é um fenômeno. Acho que o Morricone tem tudo a ver com essa pequena digressão que a gente faz, que é, exato, o que acontece. O mercado musical não é mais como era na época do Morricone ou como era na época, como a gente falou no próprio Brasil, já que a gente fala com o público brasileiro, na época do Ciro Pereira trabalhar, ou no próprio Tom Jobim. Tom Jobim trabalhava como arranjador também nas rádios. Então, quer dizer, não existe mais esse mercado, mesmo na noite, por exemplo. Você pensa, a gente falou hoje, antes de começar o programa, do Hermeto Pascoal. O Hermeto do Nordeste vai para São Paulo e trabalha nas boates, que tinha música ao vivo, né? Então, obviamente, o que acontece? Todo esse universo de música ao vivo que existia, ou se não de música ao vivo, de música registrada com músicos, gravada com músico, sumiu. Você tem exceções. Você vai para Nashville, que eu tive a oportunidade de ir para lá, é uma exceção em todo o planeta Terra, entendeu? E se mantém um pouco, talvez até por eles terem sabido manter isso quase como um mercado de exceção, onde pessoas do mundo inteiro vão para lá, né? E, enfim, mas como eu estava dizendo, é uma exceção. O que acontece? A música se academizou, né? Por ser o neologismo assim. Então, justamente, você tem que primeiro frequentar a academia, quase 100% das vezes, para poder entrar em concurso, para poder entender qual é o tipo de composição que é feita. Não existe mais uma música... A música absoluta existe dentro é absoluta desde que se sigam esses parâmetros, vamos dizer assim. E a música espontânea, digamos assim, existe cada vez menos, né? Então, aqui só fechando esse parênteses, abrindo um outro agora com o Miguel aqui. Sim. Um exemplo muito prático, né? Quantos professores de faculdade de música, professores de composição, contratados por notório saber, vocês conhecem? Você sabe que existe esse dispositivo de contratação nas universidades brasileiras de contratar por notório saber, né? Eu acho que nenhum campo mais justo, mais correto do que a composição para contratar alguém por notório saber. Vocês conhecem alguém? Já ouviu falar de algum compositor de música contratado por notório saber? Não. Eu não. Se alguém souber, por favor, me mande, porque eu ficarei muito feliz de conhecer. Sim, um fenômeno interessante, né? Aqui em Bolzano,
onde, bom, o Miguel vive muito perto, enfim, a gente frequenta o mesmo universo bolzano, só para vocês terem uma ideia, geograficamente, apesar de a gente estar distante, assim, mas distâncias que dentro de Porto Alegre, talvez está tudo dentro de Porto Alegre, está dentro de São Paulo, está dentro de São Paulo, mas são cidades diferentes e tal, mas em Bolzano, onde tem a ópera, onde tem o teatro, eu me lembro, quando eu cheguei aqui, tinha essa, inclusive no termo, a gráfica, o design da publicidade do ano, do programa anual, era muito parecido com os teatros contemporâneos, os teatros mais importantes de Berlim. Eu me perguntava, mas, pô, Berlim, né, que é uma cidade, obviamente, uma cosmopolita, enfim, é um centro mundial de uma série de... desde as finanças, a cultura, etc, etc. Eu me perguntava, pô, mas aqui em Bolzano, que tem a vida, pô, montanha pra caramba, natureza, como é que... Eu estava interessado em ver, quando eu vi esse design, eu falei, nossa, vou assistir. Tinha uma ópera do George Benjamin, que é aquele compositor inglês, né? Fui e falei, tinha lá todas essas, sabe, assim, esses temas apocalípticos, o design gráfico também, uma coisa. Se alguém, não sei se alguém quiser, eu posso até enviar um link, assim, mas entre no site, por exemplo, do programa anual da Ópera de Berlim, ou então da Ópera de Munique, as músicas, sempre tem essa coisa apocalíptica no design, né? A música contemporânea, a música... Bom, eu fui assistir a ópera do George Benjamin, que escreve muito bem, assim, tem enfim, a parte de gostar ou não, mas assim, um grande compositor, me interessou muito, timbres, mas tá vazia. Tava vazia. Enquanto que as operetas, aqui as operetas ou óperas mais populares, cheia, em Bolzano. Bom, aí um vai dizer, mas as pessoas, obviamente tem as pessoas não estão preparadas para entender tal e tal música. Enfim, o que acontece é que aqui a gente quer ilustrar a disparidade entre o que eu acho que a maioria das pessoas ainda procuram na música, e aqui o Morricone consegue encontrar acho que um meio do caminho muito bom, que é explorar timbres, que é propor novas ideias, mas dentro de um contexto que o cinema ajuda, né? Que o cinema ajuda, quer dizer, existe uma ação clara, determinada, a imagem, a trama propõe, e a música vem colaborar com isso. A questão que eu acho que o próprio Morricone talvez não tenha sabido responder durante toda a vida é que ele pensava, até no final da carreira ele diz, eu quero dedicar a música absoluta, mas no final das contas ele pergunta, que quer dizer a música absoluta? O que quer dizer a música absoluta? Uma música independente de qualquer coisa, acho que no final das contas a nossa vida não é só o som, né? E o pior é que ele tinha, como eu disse, ele tinha vergonha da música para cinema, que, putz, acho que isso transforma ele numa pessoa ainda mais bonita, né, como pessoa, porque é a beleza não sabida, né? A pessoa que é bonita, mas não sabe, ela acaba ficando mais bonita ainda, né? Sim, é verdade. E bom, pra gente voltar pro Morricone, tem uma coisa que me chamou muita atenção, Morricone, eu tenho vergonha disso e tenho que preencher essa lacuna. Eu não sei jogar xadrez. E eu queria muito, né? Aprender. Queria muito. Obviamente eu tenho que me meter a fazer e aprender. Eu comecei e tal, mas eu não sou. Se eu me meto a jogar xadrez com qualquer pessoa, enfim, não acontece nada. Bom, Ennio Morricone era um grande xadrezista, né? Jogava xadrez. E, lendo até uma parte do livro que o Miguel me emprestou, que é uma biografia dele, uma entrevista longa, ele diz que ele tinha um nível de xadrez realmente de pensar em entrar em campeonatos e tal, se ele até não chegou a participar. Mas bom, ele jogava xadrez com Terrence Malick, que é um diretor de cinema que eu sou apaixonado, e entre outras fez A Árvore da Vida, enfim, busquem saber sobre Terrence Malick, com quem Morricone colaborou no filme que o Malick ganhou 2 Oscars, que foi em 77, se não me engano, que teve como protagonista Richard Gere. Acho que foi o primeiro filme que o Richard Gere apareceu para o grande público. Morricone colaborou com ele ali, e
20 anos depois, mais ou menos, o Terrence Malick teria chamado o Morricone para colaborar com ele no Além da Linha Vermelha, que é um filme magnífico, que foi o filme com que o Malick voltou aos cinemas. E Morricone não pôde participar desse filme. Eu fico curioso sobre o que ele teria feito com esse filme, mas nessa entrevista que eu disse para vocês que ele fez com Stéphane Le Rouge em Roma, em 2019, quando é que o Morricone morreu? Foi fim de 2019, foi. Não é? Então, em abril de 2019, talvez 2020. O início de 2020, aqui é a nossa falha de não ter em mente a data exata da morte, mas a gente já corrige isso. Bom, o Morricone cita que ele teria sido convidado para fazer... Porque eu estava falando sobre as músicas feitas para filmes de fantascienza, de ficção científica e tal, que tem grandes graves, assim, né? E o Morricone não necessariamente vai nessa linha de produzir aqueles graves super artificiais, né? Utilizando, assim... E ele comenta que ele teria sido convidado o Kubrick teria convidado ele para fazer Laranja Mecânica. E o Kubrick ligou para o Sergio Leone, perguntando do Morricone, e o Sergio Leone falou que ele estaria ocupado nas próximas semanas, sendo que não era verdade. Então ele comenta desse lamento. E depois ele diz de 2 filmes que acho que vale a pena a gente... Bom, o Miguel estava querendo falar da música absoluta. Eu estou voltando para o Morricone do filme, mas... Ele criou 2 trilhas para ficção científica, que seria o Lumanoid, que vou procurar como é que chama no Brasil esse filme, e o Missão para Marte, né? Missão Marte. E ele diz aqui, vou citar as palavras dele, nesse filme, Humanoide, eu trabalhei de maneira completamente oposta àquela maneira adotada pelos compositores de Hollywood. Porque esses compositores, quando tinham que compor qualquer coisa para ficção científica, escreviam, ou escrevem talvez ainda, músicas neo-wagnerianas, né? Cheias de densidade de instrumental. Enquanto ele, para Humanoide, aqui sigo citando Morricone, ele criou uma fuga dupla para 6 vozes para orquestra e órgão, chamada Incontri Assai, que cria um efeito surpresa para os voos das naves espaciais e tal. Acho que vale a pena a gente, já que a internet... Quem sabe a gente coloca o link exatamente dessa parte do filme. Você vê que até os 90... Aqui ele está com 90 anos, né? Então, até os 90 anos, arriscando... enfim, sempre um passo novo, não necessariamente se utilizando de quiçá que artifícios técnicos, né? Coisas muito simples às vezes, né? Esse foi o Morricone durante toda a sua vida, né, Miguel? E agora que vocês já sabem tudo da vida do Morricone, a gente se despede. Interessante essa coisa do xadrez, eu acho que puxa um bom assunto aí, analogia com o xadrez, com o futebol e com a performance de instrumentos, mas isso fica para a próxima. Um abraço para todo mundo, boa semana, até segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência e nós ficamos por aqui. Até a próxima. Abraço.